Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. USAID, o homem mais rico do mundo e a sobrevivência dos mais pobres do mundo. We will fight their violation of civil service laws. We will fight their violation of civil rights laws. We will fight their violations of separation of powers. Não são milhares, mas algumas centenas de norte-americanos têm-se juntado nas ruas de Washington para protestar contra o programa de desmantelamento de vários serviços da administração federal. Um deles é o USAID, uma agência fundada em 1961 pelo presidente John Fitzgerald Kennedy para distribuir ajuda internacional nos países mais pobres. Em causa está um serviço que gasta cerca de 30 mil milhões de euros por ano a apoiar centenas de milhares de pessoas em todo o mundo. É a maior fatia dos gastos mundiais em ajuda humanitária. Envolve 14 mil funcionários com bases e programas de ajuda em mais de 60 países. Na semana passada, 2 juízes trataram de travar essa destruição que põe em risco vidas humanas e que é conduzida por Elon Musk, o homem mais rico do mundo. No processo, ele e outros responsáveis da administração Trump garantem que a suspensão da USAID, em princípio durante 90 dias, não põe em causa os apoios críticos. No terreno, porém, há denúncias de cereais a apodrecerem em portos, medicamentos em risco de disparar nas mãos de forças terroristas, de médicos ou de gestores de programas a partir para as suas casas. A Zanda Zoni, uma sul-africana de 22 anos que participava num programa de combate à SIDA e à prevenção de gravidez indesejada, é uma das vítimas retratadas pelo New York Times. Esta semana, a Zanda soube que tinha de retirar o aparelho que tinha sido instalado no útero porque o programa acabou. A extinção da USAID, uma organização que teve sempre o apoio de republicanos e de democratas, implica várias questões. A primeira tem a ver com a desistência de uma política de soft power, poder suave pelos Estados Unidos. Como disse na altura John Fitzgerald Kennedy, cortar a ajuda externa seria desastroso e, a prazo, mais caro e mais arriscado para a segurança dos Estados Unidos. Mas se o fim da agência pode ser perigoso para a América, será certamente devastador para milhões de pessoas. Programas de tratamento de malária a menores de 5 anos em Moçambique, da cólera no Bangladesh, da tuberculose no Peru, a vacinação na Nigéria, o apoio nutricional na Etiópia ou na Jordânia terão os dias contados. A vigilância de doenças com potencial pandémico como a gripe das aves ou o ébola acabarão. E o apoio à vida animal em parques como Gorongosa, em Moçambique, também. No buraco que a extinção da agência deixa, a poluição migratória, a violência e as redes de tráfico de droga tenderão a prosperar. O sentimento anti-americano no mundo vai com certeza aumentar e no vazio a China e a Rússia tenderão a consolidar o que Kennedy se esforçou por construir há mais de 60 anos. Como dizia Amy Klobuchar, senador democrata pelo Minnesota, a morte da USAID vai tornar o mundo mais perigoso para os americanos. Será mesmo assim? Convidamos para nos ajudar a refletir sobre esta questão Carla Paiva, com 14 anos de experiência na gestão de organizações humanitárias e diretora executiva da Médicos Sem Fronteiras. Viva Carla Paiva, muito obrigado por vir ao P24. Pelo que conhece nesta vasta área da ajuda humanitária, em concreto do terreno, diria que a USAID é a mais importante agência de ajuda humanitária do mundo? Bom dia, Manuel. Obrigada pelo convite. Apesar de não ter assim tão vasto conhecimento, mas posso contribuir, na verdade sim, a USAID é uma das agências mais importantes e onde a ajuda humanitária está assente, e esta situação sem precedentes da suspensão do financiamento pode ser considerada neste momento como uma catástrofe na ajuda humanitária em si, ao nível do financiamento e da sustentabilidade daquilo que são as respostas feitas ao nível da ajuda humanitária. Diria, portanto, tem essa ideia não apenas pelo trabalho direto que eles fazem, mas, por exemplo, o trabalho deles complementa o vosso, dos médicos do mundo, vocês podem concorrer a programas que eles próprios desenvolvem, enfim, há alguma articulação entre uma organização internacional como a Médicos do Mundo e a USAID? Sim, claramente, entre a Médicos do Mundo e todas as outras organizações da sociedade civil que atuam nesta área, quer da ajuda humanitária, quer do desenvolvimento.
não esquecendo que a contribuição ascende a 40% na ajuda humanitária e a 20% na área do desenvolvimento, ou seja, esta falta de capacidade de financiamento e de cofinanciamento de outras respostas vão afetar, inevitavelmente já estão a afetar, não é vão afetar, já estão a afetar milhões de vidas de pessoas que são todos os dias impactados de forma positiva por trabalhadores humanitários que estão no terreno a vários níveis, não é? A vários níveis, não só na área da saúde, como é o caso da Médicos do Mundo, mas em todas as áreas que a ajuda humanitária implica, e claramente que isto é sem precedentes e sem, na verdade, uma visão do impacto geral que isto vai ter. O impacto imediato são projetos diariamente a serem fechados, respostas sanitárias a serem fechadas, equipas a abandonarem o terreno, despatriados, equipas de trabalhadores humanitários locais a serem dispensados, o que impacta claramente e diretamente na economia local. Por isso não nos podemos focar nesta questão da suspensão do financiamento à agência como um impacto direto só nas organizações humanitárias e no seu capital humano, mas em tudo aquilo que as organizações vão influenciar, nomeadamente as economias locais, com o despedimento massivo de centenas e centenas de trabalhadores locais que têm como uma fonte de rendimento e o seu emprego em organizações que atuam no terreno. Uhum. E, portanto, a Carla Paiva diz que isso já está a acontecer. Portanto, vocês têm relatos de que isso está a acontecer no terreno. Agora. Enquanto nós conversamos, nesta manhã, está a acontecer. Pessoas estão a ficar sem suporte, projetos estão a fechar, pessoas passam a não ter condições sanitárias, pessoas, crianças, dentro das pessoas as crianças, obviamente, mas está a acontecer agora, enquanto falamos. Por exemplo, para nós termos uma ideia concreta, enfim, e aproveitando no seu conhecimento e na sua experiência, nós sabemos que um dos programas que a USAID tinha, nomeadamente em Moçambique, era de apoiar as crianças, portanto, vítimas de malária, de ataques de malária. Quer isso dizer, portanto, que de um momento para o outro, crianças de várias comunidades de Moçambique, em especial da zona mais pobre, no norte de Moçambique, ficam sem qualquer tipo de apoio médico? Podem ficar, se tiverem financiamento da USAID, vão ficar. Ou seja, se dentro das organizações o modelo de sustentabilidade de financiamento não for um modelo que procura a diversidade de financiamento, quer dizer que todas as organizações que tiverem financiamento da USAID vão estar afetadas sem forma de ultrapassar esta situação e forçosamente que têm que fechar as suas respostas. Podem manter-se de alguma forma com alguma massa da sociedade civil, nomeadamente voluntários, mas que não é uma resposta sustentável, não é esse o objetivo. Tem que ser de uma forma profissional, com isto não quer dizer que os voluntários não tenham uma atuação profissional, mas tem que ser de uma forma estruturada, com um modelo de financiamento, um modelo de governança diretamente relacionado com os planos nacionais dos respectivos países e o plano mundial, a nível de saúde, com o plano mundial que nos rege. Por isso, como disse inicialmente, é na verdade a catástrofe na ajuda humanitária e no desenvolvimento que também se vê afetado por este corte de financiamento por parte do governo norte-americano. E portanto eu imagino que organizações como a Médicos do Mundo não tinham um plano B, ou seja, isto não passava pela cabeça de ninguém que pudesse acontecer assim de uma forma tão abrupta. Não, de todo. Apesar da Médicos do Mundo ter um modelo, à semelhança de outras organizações internacionais, que têm um modelo que buscam a sustentabilidade das suas respostas através da diversificação de financiamento, para que não sejamos apanhados por um evento desta natureza, mas a verdade é que impacta, e tanto impacta que ao nível da Médicos do Mundo, e isto dados concretos, ao nível da Médicos do Mundo, quer na Síria, quer na República Democrática do Congo, neste momento já fechamos projetos. Posso lhe dizer que na Síria, dos 17 centros, 12 destes 17 centros já fecharam e que deixámos de prestar ajuda nestes centros. Por isso é uma realidade, como disse Manuel, enquanto falamos nesta manhã
existem projetos, respostas. Não vamos colocar projetos porque parece algo que não é, que não se pode tocar, que não se pode medir. Não são projetos, são respostas sanitárias, são centros de saúde, são atendimentos de nutrição, são apoios psicossociais, são consultas de psicologia, são aconselhamentos de saúde sexual e reprodutiva. Todas estas respostas que fazem parte de um projeto maior, que é levar cuidados de saúde à população em estado de vulnerabilidade, estão a fechar, estão a encerrar. A consequência secundária é que grande parte destes projetos contam com a participação, como não podia deixar de ser, porque isto é que é o desenvolvimento, de pessoas locais, que estão a ficar também elas sem sustento emprego. E sem emprego. Uhum. Há a sensação que o espírito de ajuda internacional está em recuo há bastante tempo e que esta decisão da administração de Trump apenas comprova esse recuo. É cada vez mais difícil encontrar apoios para ajudar as pessoas pobres dos países mais pobres. É cada vez mais desafiante, na verdade. É cada vez mais desafiante, com cada vez mais barreiras, no caso da Médicos do Mundo, não só o acesso à saúde, mas acesso a financiamento. E isto começa, na verdade, isto é um sinal, com outros governos, até ao nível europeu, manifestarem alguma preocupação e alguma tendência de também diminuírem o seu financiamento, o que é catastrófico, não é? Então é um sinal que realmente o setor humanitário tem que se reinventar, e que os trabalhadores humanitários cada vez mais diariamente enfrentam um enorme desafio de conseguir levar a sua missão em frente e conseguir concretizar a missão com qualidade e profissionalismo, porque não havendo meios, não é possível que isto também seja feito com o máximo de profissionalismo e o máximo de qualidade, porque todos nós somos humanos. Um dos últimos relatórios da FAO, a Agência das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, dizia-nos, portanto, que depois de 2014 o fenómeno do flagelo da fome voltou a recrudescer, ou seja, se até 2014, portanto, havia uma tendência de redução do número de seres humanos, portanto, sujeitos a este flagelo, depois de 2014, portanto, a situação voltou a piorar. Isto está a acontecer também ao nível da saúde? Sim, está. Claramente. Não nos podemos de esquecer de que a desnutrição tem sido um foco e por via... também é uma consequência, é uma causa, portanto, de problemas de saúde. Sim, sim. E uma consequência. Então, é um problema, é uma consequência de um problema de saúde, e a desnutrição aguda grave, neste momento, é uma realidade. E pelo menos 7 mil pessoas, crianças com menos de 5 anos, vão deixar de ser rastreados imediatamente face a esta suspensão. Por isso estamos a falar aqui no agravamento do estado de saúde das crianças, nomeadamente naquilo que respeita à desnutrição aguda grave, que é o que podemos imaginar o que é que isto faz a um país, a uma comunidade. Carla Paiva, a ajuda internacional durante muitos anos foi vista não apenas, portanto, como um sinal de generosidade, de altruísmo, de empatia, de preocupação dos seres humanos com outros seres humanos, mas também, portanto, como uma política de soft power, ou seja, como uma forma de evitar, portanto, que os países se estabilizassem, que entrassem em guerras, portanto, que provocassem migrações e, de alguma forma, portanto, fossem, portanto, locais onde pode germinar e desenvolver o terrorismo. Esses argumentos estão a desaparecer das agendas internacionais? Estão. Se o trabalho que nós locais, nós expatriados, implementávamos, tínhamos com visão também essa estratégia, não executando, os fundamentos dessa estratégia deixam de existir, deixam de ter fundamento. Isso, na vossa experiência, vocês têm a noção, portanto, de que garantir às populações, portanto, um mínimo de satisfação alimentar e sanitário, portanto, que é uma forma de promover a paz e a segurança do mundo. Claramente. E temos o exemplo da República Democrática do Congo, que passou todos estes anos em conflito, o crescente conflito, a deslocação de pessoas que neste momento tem. E que a falta de apoio só vai gerar mais crise, não é? A falta de apoio só vai gerar mais crise interna.
e sem, não quero dizer sem influência, mas sem intervenção de equipas que estejam realmente capacitadas e que são equipas locais e internacionais que estejam capacitadas para ajudar as comunidades locais a não entrarem num descontrole face a momentos de extrema crise, o resultado não pode ser positivo. Muito bem. Carla Paiva, muito obrigado por ter vindo ao P24. Obrigada a nós. Ajudar-nos a entender o que está em causa com esta ameaça sobre a continuidade da USAID. Muito obrigada, Manuel. Um bom dia para todos. Obrigada. Celebram-se por estes dias os 100 anos do nascimento de Carlos Paredes. O guitarrista de Coimbra não precisa de mais elogios para atestar a sua genialidade ou o seu papel na reinvenção desse instrumento extraordinário que é a guitarra portuguesa. Nesta celebração, vale então a pena pensar se, por acaso, o som de Paredes não será o que melhor expressa algumas das marcas maiores da identidade portuguesa. A nostalgia, os labirintos da saudade, a sensação permanente de distância ou a incerteza de quem está a algures entre um passado glorioso que não regressa e um quinto império que jamais virá. Ouçamos então Verdejanos, de Carlos Paredes, composta para o filme homónimo de Paulo Rocha em 1963. O P24 regressa amanhã. Tenham um bom dia. O público fica no ouvido.